Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje o assunto é Usiminas. Antes, deixo claro aí o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Nós tivemos, tá, pessoal, muitas pessoas perguntando sobre Usiminas, especialmente depois da queda da última semana e em função, né, dos resultados ruins aí que a empresa acabou divulgando e muita gente perguntando, poxa, Thiago, mas será que não é uma oportunidade isso de comprar Usiminas, né? Quais são as perspectivas, o que que indica o futuro? E o que que eu quero fazer aqui, né, pessoal? Trazer a avaliação dos nossos analistas. O objetivo não é ficar chutando se a ação vai subir ou cair, não é isso, mas mostrar o porquê que a gente não acha tão interessante assim a Usiminas, tá? E que tem alternativas mais interessantes, como é o caso da Gerdau. Eu já fiz vários vídeos falando a respeito disso, tem vários vídeos aqui no canal, e eu quero aproveitar esse tema até porque na última semana, né, todas as semanas na consultoria da Capitalismo tem uma mentoria que eu faço com os clientes, e aí a gente fala de renda fixa, de bolsa, das carteiras, das recomendações, e eu gosto sempre de trazer algum caso ali de alguma ação que a gente recomenda ou não, né, porque tem alguns ativos que a gente não recomenda porque o pessoal da análise nem acompanha, e tem alguns casos, né, que, como é o caso da Usiminas, que a gente entende que tem opções mais interessantes. De novo, não é nada contra a Usiminas, quem trabalha na empresa, quem gosta da empresa, mas na bolsa a gente tem isso, né? Cada escolha é uma renúncia. Então, o nosso intuito é sempre escolher aqueles ativos que têm perspectivas mais positivas. E, de novo, eu não estou falando nem em recomendação. Eu estou dizendo que a gente entende que tem opções alternativas mais interessantes em relação a Usiminas, tá? Então, vamos falar dos fundamentos da empresa para a gente entender o que aconteceu com a companhia. E quando a gente fala desse setor siderúrgico, que é um setor que a gente acompanha bastante, é importante contextualizar o que aconteceu com as empresas nos últimos anos. Quando a gente pega, tá, pessoal, até o início dos anos 2000, o volume de aço produzido no mundo ele estava muito estável, né? A partir ali dos anos 98, 99, na virada ali para os anos 2000, a China, tá, fez um movimento de começar a aumentar demais a produção de aço e era um absurdo, tá, pessoal? Eu lembro que eu comecei a investir em 2002 e parecia que essas empresas siderúrgicas elas iam crescer para o infinito, que o preço do aço ia ao infinito, que as commodities iam ao infinito, até que veio a crise ali em 2008. Quando veio a crise em 2008, é natural um movimento de queda das ações, muitas empresas piorando os resultados, só que vai passando o tempo, a gente já percebia algumas ações recuperando, inclusive do próprio setor siderúrgico, e principalmente os resultados recuperando. Eu lembro que vendas no varejo caiu reto e subiu reto também. E quando a gente já estava ali em 2009, os preços das ações tinham recuperado, ou boa parte da recuperação já tinha acontecido, porém os resultados das empresas siderúrgicas não tinha recuperado. E o pior, né, estava claro naquele momento que toda aquela expectativa que se tinha de crescimento estava frustrado, né? Aqui, inclusive, era uma capa lá do jornal o Globo de 2007. A siderurgia vai continuar crescendo em 2008, só que não contavam lá com essa crise do subprime. Então, o que aconteceu naquele momento, pessoal? Perdeu fundamentos. O fundamento ele mudou completamente. As empresas tiveram uma queda da receita que tão cedo não ia voltar e se viram super endividadas naquele novo momento. Então, aqui tem gráficos do setor siderúrgico na média no Brasil, tá? Aqui incluindo empresas da Bolsa e fora da Bolsa. Tinha outras empresas que estavam na Bolsa na época, acho que a Aços Vilares estava, Siderúrgica Tubarão, Arcelor, eu acho que ainda tinha, Usiminas, CSN, Gerdau, né? A gente percebe aqui tem um gráfico do lucro por ação, que despencou e continuou despencando, né? Porque o problema não era só a nova realidade, é que as perspectivas estavam muito ruins, porque as empresas estavam muito endividadas e elas iam ter que vender ativos, iam ter que se reestruturar numa realidade bem diferente e pior daquelas se encontravam antes. Aqui tem um indicador de endividamento que explodiu, né? De 2006 para cima cresceu demais, especialmente depois de 2008. Aqui indicador de margem bruta, as margens despencaram demais. Aqui nós temos o indicador de margem líquida, a mesma coisa.
aqui o indicador de rentabilidade sobre o investimento que despencou também. Então a situação era muito complicada. E a Uzi Minas também participou desse processo. A situação da Uzi Minas também era bastante complexa, né? Tanto que a gente percebe aqui a dívida bruta da Uzi Minas, olha o pulo que deu de 2007 para 2008, né? Foi um absurdo o que o endividamento cresceu. Aqui a gente tem a dívida líquida pelo EBITDA. Vamos chamar o EBITDA como se fosse a geração de caixa operacional da empresa, tá? Vamos perceber aqui, ó, de 2007 para 2008, a dívida líquida sobre o EBITDA explodiu e foi recuperar agora, pessoal. 2, 3 anos para cá. Demorou todo esse tempo ali para recuperar, né? As empresas foram recuperar os resultados agora, né? Elas venderam ativos, né? Talvez a Gerdau tenha sido a que fez o melhor processo de realocação desses ativos, fez venda daqueles ativos que não eram interessantes, diversificou mais a receita também, coisa que a Uzi Minas não conseguiu fazer. Mas enfim, o que aconteceu? Né, o preço do aço explodiu em função da pandemia, nós tivemos aquele movimento inflacionário e as empresas voltaram a lucrar bem e muita gente voltou a comprar a Uzi Minas na expectativa de que seria um novo cenário para a empresa. E na nossa avaliação, não. A empresa continuava com muitos desafios e ela tinha mais riscos do que as outras companhias, tá? Aqui a gente tem o lucro líquido, a mesma coisa. Olha o tempão aqui. Teve lucro em 2007, 2008, um grande período de prejuízo, e agora, nos últimos 3 anos, teve um super lucro e depois normalizou, que é normal também, até porque o preço do aço tinha subido demais, tá? Só que a Uzi Minas, pessoal, ela tem questões mais complexas, né? Primeiro, esse setor aqui é interessante ter uma participação maior no mercado externo. E a Uzi Minas já foi uma grande exportadora, por exemplo, para a Argentina. Né? A Uzi Minas foi perdendo essa capacidade de trabalhar mais com o mercado externo. A Uzi Minas trabalha com minério, ok, mas a gente vai ver alguns números ali que não fazem sentido. A Vale, né, e quem nos acompanha aqui sabe que minério não é a nossa commodity preferida, pô, mas olha o resultado da Vale, foi um resultado bom. A Vale conseguiu compensar com volume o que caiu no preço do minério. A Uzi Minas não conseguiu fazer isso. Né? Então, a Uzi Minas depende muito da economia local, o que, no nosso entendimento, deixa muito complexo o negócio da empresa. Né? A CSN é muito forte em minério, então ela não depende só da economia local. A mina Casa de Pedra, o principal ativo da CSN, que é da CSN Mineração, é um ativo fantástico. Né? E a Gerdau tem mercado americano de aço para construção, ela tem o mercado de aços especiais, que vai se fortalecer muito com essa questão de eletrificação. Grafeno, que a gente já comentou aqui, ela anunciou recentemente 1 bilhão aí de investimentos em grafeno, ou seja, a Gerdau, né, e a CSN estão mais bem posicionadas em relação à questão da Uzi Minas por dependerem menos da economia interna. Apesar de se a economia interna crescer, elas vão crescer, mas é bom não depender da economia interna, e a Uzi Minas depende mais, tá? E claro, fora isso, pessoal, tiveram outras questões aqui que fizeram com que os nossos analistas ficassem ainda mais desconfiados em relação à Uzi Minas. Isso aqui, por exemplo, é uma reportagem do ano retrasado, né, mostrando ali uma série de valores previstos na Uzi Minas para ter que fazer manutenção dos alto-fornos. A Uzi Minas voltou a elevar os valores previstos para a reforma do alto-forno 3 da usina de Ipatinga, que deve ocorrer em 2023. Dessa vez, ao invés de 633 milhões, né, foi para 2,7 bi, citando efeitos inflacionários nos custos. Ok, a gente sabe que tem inflação. A Uzi Minas se beneficiou da inflação, mas uma empresa não pode errar na parte orçamentária tanto assim. Tanto que na época a gente falou sobre isso. E olhando os resultados que a Uzi Minas divulgou agora no último trimestre, de novo, eles lá em relação à questão de custos. Várias outras empresas melhoraram em relação de custos, em relação aos custos, e a Uzi Minas não melhorou. É uma coisa que não faz sentido. Né? Então, fora todos esses problemas, né, quando a gente pega uma das partes mais importantes, principalmente para quem trabalha com commodity, que é custos, se vê que a empresa, infelizmente, está claramente perdida nesse momento. E não tem perspectiva disso aqui melhorar. Não dá para ficar contando com melhora disso aqui. Pelo contrário, né, a empresa mostrou que piorou, tanto que eles comentaram de novo a respeito disso. E quando eu falo sobre mercado
interno, né, pessoal, que é complicado, boa parte do tempo ali que a Usiminas usou para falar sobre os resultados, eles comentaram, pô, mas ainda não tem os efeitos, né? Porque como o dólar estava um pouco mais baixo antes, tinha muito aço sendo importado, óbvio que a produção está além da conta lá fora, então a importação foi grande, a exportação para o Brasil foi grande. Poxa, mas o dólar subiu para caramba agora, e mesmo assim a empresa não consegue se proteger, alguma coisa está errada. Porque se tu também não consegue ser bom na parte de custos, tu não vai ganhar dinheiro, né? E mesmo com o dólar subindo para caramba, a empresa perde espaço pro aço que vem de fora, não faz sentido isso. Por isso que é complicado depender muito do mercado interno. Eu não vou dizer aqui, não é o nosso papel fazer juízo de valor, se o governo tem que se meter, se não tem que se meter, mas é a realidade, né? Mesmo com um cenário menos propício para importação, a Usiminas continua perdendo dinheiro. E quando a gente olha aqui alguns outros números, olha aqui o volume de vendas de minério. Foi, como eu falei, o caso aqui da Vale. Pô, caiu 16%. Não tem, né? Coisas que no nosso entendimento não tem muita explicação. E o resultado, como todo, acabou sendo ruim. Tanto que a empresa que tinha tido lucro no ano passado de 287 milhões, reverteu para um prejuízo aqui de 100 milhões. Aqui tem outra notícia, falando ainda do ano passado, dizendo que os resultados não foram bons no ano passado, mas que operacionalmente a empresa ia melhorar esse ano. Mas já era sabido que não ia melhorar esse ano, né? Até por causa da questão das manutenções e tudo mais. A gente já tinha expectativa que não ia melhorar, né? Ok, e mesmo assim a empresa estava insistindo nisso. Não faz sentido, porque ninguém entende mais da empresa do que a própria empresa. E quando a empresa começa a dar essas informações aqui que, né, no nosso entendimento aqui, elas são meio desconexas, pô, a gente acaba ficando mais desconfiado ainda de que a empresa vai conseguir divulgar melhores resultados. E além disso, aqui tem o que eu comentei, né? Se a gente pegar no segundo trimestre agora, a receita de vendas foi 6,3 bi, mercado interno 5,3 e externo 1 bi. Representa muito pouco. Esse mercado não dá para depender, sendo insistente aqui, em relação à questão do mercado interno, né? E tanto a CSN, especialmente Gerdau, tem uma participação muito maior do mercado externo, que deixa muito mais estável, né, e com melhores perspectivas os resultados da companhia. Por isso, mesmo com essa baixa, de novo, como eu falei em outros vídeos e falei antes, ninguém está dizendo que a ação vai subir ou cair, mas ativos como a Gerdau, seja por GGBR ou Goal, no nosso entendimento, tem muito mais sentido, né, do que a Usiminas, pelos problemas que a empresa apresentou, está apresentando e que por enquanto a gente não tem perspectiva de que ela deixe de apresentar. Se em algum momento isso mudar, com certeza o pessoal da análise aqui vai mudar a sua opinião também, tá certo? Lembro que eu vou deixar aqui na descrição, pessoal, o site da Capitalizo, tem ali as informações das nossas recomendações. Eu lembro que a Capitalizo tem as melhores recomendações do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente e também com melhor atendimento. Por isso, no caso de dúvidas, mandem um e-mail para a gente ou nos chamem pelo WhatsApp. Só deixar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.